A paz do Senhor. Peço a Deus que o dia de vocês seja uma bênção em nome de Jesus. Amados, hoje aliás, há dias que eu estou meditando nesse assunto e o Senhor me orientou a gravar esse vídeo porque é algo que tem acontecido com recorrência e nós, como igreja, não podemos nos calar. E eu sei que aqui, com a graça de Deus, eu falo para cristãos e não cristãos. E todos nós precisamos estar conscientes disso, porque é algo que diz respeito a todos nós. Bom, a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, vai nos dizer assim: O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. Ou seja, o Deus que faz a pessoa morrer, ele também faz a pessoa ressuscitar. Só que, por que o Senhor me tocou para deixar essa palavra? Porque nós, infelizmente, estamos vivendo um período de extrema violência. Um período onde você sai da sua casa e você não tem certeza se você vai voltar, se seus filhos irão voltar. Porque as pessoas estão, por não conhecerem a Deus, estão fazendo algo que não lhe compete, que é tirar vidas. Deus ama tanto a vida que quando ele criou Adão e Eva, ele botou lá no jardim a árvore chamada a árvore da vida eterna, porque eles iriam comer do fruto daquela árvore e eles viveriam eternamente. Deus ama tanto a vida que, como houve a queda e com a queda veio a morte física e a morte espiritual, mas Deus ama tanto a vida que ele entregou Jesus Cristo, o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja o quanto que Deus ama a vida. E as pessoas hoje estão se colocando no lugar de Deus e tirando a vida de outras pessoas. E eu acredito que essas pessoas que fazem isso é porque elas não conhecem a Deus, não conhecem a profundidade do amor de Deus, não sabem o quanto elas são amadas por Deus, mas que elas também responderão por aquilo que fazem. E a palavra de Deus diz, lá no Novo Testamento, quando Jesus estava ali no Getsêmani para ser entregue nas mãos dos homens, quando vieram buscar Jesus para levá-lo preso, Pedro passa a mão na espada e tira um pedaço da orelha do Malco. Jesus vai, repreende a Pedro, fala com Pedro: Pedro, guarda essa espada, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e o Pai me mandaria mais de 12 legiões de anjo. Ou seja, se ele quisesse, Deus enviaria um anjo para guerrear em favor dele, mas ele sabia para que ele veio. E aí ele vai e fala para Pedro: olha, Pedro, quem viver pela espada, morrerá pela espada. Ou seja, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. A palavra de Deus é bem clara: não erreis, pois Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, o que eu peço em nome de Jesus é que os olhos dessas pessoas que praticam tais coisas, que tiram a vida de outras pessoas, é que em nome de Jesus, que as vendas espirituais venham cair dos olhos dessas pessoas. E que eles entendam em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, quem faz essas coisas está servindo ao maligno.
Agora, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. É o que está escrito na palavra. Então eu peço que nós, como igreja, que nós possamos despertar para voltar a falar para o povo aquilo que é pecado e que o pecado traz consequências. Irmãos, nós como igreja não podemos nos calar diante das trevas. Temos que nos levantar e falar, até porque essas pessoas que fazem isso, elas são necessitadas do amor de Deus. Porque se elas conhecessem a Deus em profundo, elas não fariam tal coisa. Elas não se colocariam no lugar de Deus tirando a vida. Porque Deus que é Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. A palavra de Deus diz que quando um justo morre, o Pai se alegra. Por quê? Porque esse justo que morreu, essa pessoa que foi justificada por Jesus e morreu, ela agora vai para o braço do Pai. Então o Pai se alegra com a morte daqueles que aceitam a Jesus. Mas ele não leva antes do tempo. Mesmo ele ficando feliz, porque ele sabe que vai estar ao lado dele. Ele não leva antes do tempo. Mas a palavra de Deus diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio, porque ele sabe que a pessoa que morre sem conhecer a ele, através do seu Filho Jesus Cristo, essa pessoa provará da segunda morte. Qual é a segunda morte? É a separação eterna de Deus. A primeira morte é essa que nós conhecemos, a física. Mas aqueles que conhecem a Jesus não prova da segunda morte, que é quando nós... A segunda morte é a separação total de Deus. Aqueles que conhecem a Jesus não provam dessa segunda morte. Nós poderemos morrer até aqui enquanto Jesus não voltar, mas ressuscitamos para ficar eternamente com o Pai. Agora, aqueles que não conhecem a Jesus, eles ressuscitarão, mas para a morte eterna. Nunca mais terão a oportunidade de se arrepender. Então, em nome de Jesus, aquele que estiver em pecado, arrependam-se hoje. Jesus, quando ele chegou pregando, a primeira coisa que ele fez, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, meu amado, minha amada, vamos passar essa palavra adiante, para que essa palavra chegue a mais pessoas e para que, em nome de Jesus, as escamas dos olhos sejam tiradas e essas pessoas que praticam o mal conheçam a Jesus e pratiquem a vida. Eu oro para que essas pessoas conheçam a Jesus no profundo. Desde já eu agradeço a cada um que me ouviu. Deus abençoe. A paz.